Com base em Lucas capítulo 23. Nós vamos ler alguns trechos de Lucas 23. E o tema que nós vamos abordar aqui hoje será o tema da reconciliação. Deus deseja que nós nos reconciliemos. Versículo de número 5, eu vou ler com os irmãos até o versículo 12. Depois nós vamos ler o versículo 39 até o 43. E depois nós vamos pensar uma parte do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele está dentro dos chamados evangelhos sinóticos, não é isso? Os sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que uma boa parcela do conteúdo de Mateus está também em Marcos. E uma boa parcela do conteúdo de Marcos está também em Lucas. Isso quer dizer que eles trabalham numa mesma visão, numa mesma ótica. Só que existem algumas parcelas de Lucas que são exclusivas, ou seja, que somente Lucas traz. E existem algumas parcelas de Lucas que a história só vem completa na forma como Lucas expôs. Então o evangelista São Lucas, aqui nesse texto que eu vou ler para os irmãos, ele traz ou uma história exclusiva, quer dizer, só Lucas fala, ou ele traz a história completa, e só ele traz a história completa. Porque apesar dele estar dentro dos sinópticos, ele vai contar alguns fatos da vida de Jesus de forma exclusiva. E Lucas vai dizer para nós, no primeiro versículo do seu livro de Atos, que os dois tratados teológicos de Lucas a respeito de Jesus e a respeito da igreja, os dois foram frutos de uma pesquisa de Lucas. Diferente de Mateus, que conviveu com Jesus, e diferente de João, que conviveu com Jesus, e diferente de Marcos, que teve a oportunidade de pelo menos acompanhar Jesus de longe, porque lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 52 e 53, fala que o menino, um jovem, seguia Jesus de longe, vestido ou enrolado num lençol. Então dá a ideia de que Marcos teve pelo menos a oportunidade de ver Jesus em algum momento e testemunhar da carreira e da caminhada de Jesus. Mas Lucas não. Lucas vai escrever esses conteúdos a partir das suas pesquisas. Ele vai visitar Jerusalém, ele vai ler os outros evangelhos, e ele também vai receber aquilo que ele vai colocar tanto em Lucas quanto em Atos de Paulo. E o apóstolo São Paulo trabalha como ninguém o tema da reconciliação. E Lucas, como um bom ouvinte que era, foi ouvindo e aprendendo com Paulo sobre o tema da reconciliação. E nestes textos, ou nestas porções
exclusivas de Lucas, que você não encontra em outras passagens, ou que você não encontra tão completa em outras passagens, Lucas vai trabalhar o tema na perspectiva da reconciliação. Então eu vou contar 3 histórias que são exclusivas de Lucas, e essas 3 histórias vão falar sobre reconciliação e vão ensinar para nós alguma coisa referente à reconciliação. A primeira história está em Lucas capítulo 23, versículos 5 a 12. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem, Jesus, crime algum. E insistiam, porém, cada vez mais dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. E tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu, se Jesus era da Galiléia, do norte de Israel. Ao saber da jurisdição de Herodes, que era da jurisdição de Herodes, estando Herodes, naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu, quer dizer, mandou Jesus lá. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. E esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada respondia a Herodes. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto avermelhado e o devolveu a Pilatos. E naqueles dias, ou naquele dia mesmo, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam em inimizade um com o outro. Pilatos, ao que a gente entende, mandava no sul de Israel, na região da Judéia. E Herodes mandava no norte, na região da Galiléia. E havia alguma disputa entre eles. Nós não somos informados qual era o motivo da rusga, qual era o motivo da diferença, qual era o motivo do conflito, qual era o motivo da lide, da querela, da briga, da desavença, da dissolução entre Herodes e Pilatos. Nós não somos informados. O que somos informados é que Herodes e Pilatos estavam brigados. Alguns comentadores dizem que estavam brigados porque não havia um respeito um ao outro a respeito da jurisdição. Pilatos às vezes entrava em questões que eram de jurisdição do Herodes, e o Herodes às vezes entrava em questões que eram da jurisdição de Pilatos, e isso fez com que os ânimos entre os dois se acirrassem, e os dois passaram a ter uma disputa, uma diferença, uma divergência. O Pilatos então recebe Jesus para julgar, e nós não sabemos exatamente por que ele simplesmente olha para Jesus e faz uma pergunta, diz: olha, não vi nesse homem crime, esse indivíduo é da minha jurisdição, aqui da Judéia, ou ele é da jurisdição do Herodes, lá do norte, ele é da onde? Aí chegaram e disseram: ele é galileu, ele é o nazareno, ele é um indivíduo que nasceu em Belém, mas se criou lá em Nazaré, região da Galiléia, ele é galileu. O Pilatos então mandou Jesus para o Herodes, disse: bom, o Herodes está aqui em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa,
e já que ele está aqui, então eu não vou julgar esse homem, levem esse homem lá para Herodes, para que Herodes dê jeito, porque aqui estamos tratando de um caso que Herodes deveria tratar. E aí o Herodes recebe Jesus, e quando ele recebe Jesus, nós não sabemos exatamente se o recebeu por uma questão política, ou se ele o recebeu porque ele se sentiu honrado por Pilatos de não julgar um cidadão e uma causa da sua jurisdição, mas respeitar Herodes. Seja como for, Herodes manda Jesus para lá, e o Pilatos então, o Pilatos manda Jesus para Herodes, e o Herodes recebe Jesus. O Herodes recebe, faz um monte de perguntas, Jesus não responde nenhuma das perguntas do Herodes. O texto é até interessante porque fala que o Herodes queria muito ver Jesus. E ele queria ver Jesus porque ele ouvia falar a respeito dos sinais que Jesus já havia operado. E ele queria que Jesus operasse algum sinal. Ele queria que Jesus fizesse alguma coisa para ele falar: poxa vida, é o Messias mesmo, é o Filho de Deus. E aquilo que falam dele lá na Galileia é verdade. E aí o Herodes, depois de fazer um monte de perguntas, não ter resposta, ele zomba de Jesus, pede um sinal, Jesus não dá, ele despreza Jesus. E aí não só despreza, como também manda os seus soldados zombarem com ele, colocando um manto vermelho nas suas costas e dizendo: o senhor não é rei? Então saia daqui como um rei. E ele zomba de Jesus e manda Jesus de volta para o Pilatos. O Pilatos recebe Jesus e de novo não quer julgar, submete Jesus ao povo, e o povo condena Jesus. Aí ele não quer executar a pena, traz o Barrabás para que o Barrabás seja trocado por Jesus. O povo solta o Barrabás e condena Jesus. Aí o Pilatos, por sua vez, lava as mãos. Mas o texto, e eu quero trazer isso aqui à tona, nos mostra que o Pilatos e o Herodes, depois que eles tiveram contato com Jesus, depois que eles tiveram aproximação com Jesus, depois que eles tiveram um colóquio com Jesus, uma conversa, um relacionamento com Jesus, o Pilatos e o Herodes se reconciliaram porque eles eram inimigos. A pergunta que nos vem é muito simples: se Cristo reconcilia homens que não querem saber dele, se Cristo é capaz de reconciliar indivíduos que não o respeitam, indivíduos que não o recebem, indivíduos que não o amam, indivíduos que não têm por Jesus nenhum tipo de apreço, nenhum tipo de atenção, nenhum tipo de sentimento bom, se Jesus foi capaz de unir dois inimigos terríveis que não quiseram saber de Jesus, mas foram unidos, eles foram reunidos, reconciliados, pelo simples fato de terem contato com Jesus, será que Jesus também não pode fazer com que dois homens, duas mulheres, duas igrejas, duas famílias, será que Jesus não pode fazer que homens e mulheres que o amam, que o recebem, que são lavados e remidos no sangue de Jesus, que são perdoados pelo poder do sangue de Jesus, será que Jesus também não pode reconciliar os crentes que creem no seu nome e na sua obra? Se o encontro com Jesus fez o Pilatos e o Herodes se reconciliarem, quanto mais aquele homem e aquela mulher que tem um encontro verdadeiro com Jesus,
que abre o coração e que abre a mente para Jesus entrar, que abre o coração e abre a mente para Jesus fazer a transformação que a salvação e a graça trazem. Quanto mais aqueles que amam Jesus podem ainda mais se reconciliar também. Jesus é poderoso para quebrar as diferenças entre ímpios. Jesus é poderoso para destruir o muro de separação entre pagãos. Jesus é poderoso para desfazer inimizades, para desfazer rixas entre pessoas que não querem saber dele. Jesus é poderoso para fazer isso pelo simples fato desses dois indivíduos terem contato com ele. Se é assim com Pilatos e com Herodes, quanto mais é verdadeira esta mensagem no coração e no meio daqueles que amam a Jesus. Jesus pode sim nos reconciliar. Jesus pode sim quebrar as nossas diferenças. Jesus pode sim mitigar todo tipo de diferença e todo tipo de divisão. Jesus pode sim reconciliar-nos com os nossos irmãos. Jesus pode sim desfazer toda a parede de divisão e nos unir aos filhos de Deus que estão no mesmo propósito, servem ao mesmo Deus e têm Cristo como Rei e Senhor de suas vidas. Aleluias, aleluias. Cristo reconcilia famílias. Ele é poderoso para inclinar o coração do pai ao filho. Ele reconcilia famílias. Cristo é poderoso para acabar com as diferenças e as divergências familiares, os cismas familiares. Ele é poderoso para entrar nas famílias e reconciliar famílias. Ele é poderoso para reconciliar casais. Ele é poderoso para reconciliar pais com filhos e filhos com pais. Ele é poderoso para reconciliar irmão com irmão. Ele é poderoso para arrancar do nosso coração todo tipo de mágoa, todo tipo de ira, todo tipo de angústia, de rancor e de ressentimento, acabar com as nossas diferenças e nos unir para a glória, honra e louvor do seu nome. Cristo pode reconciliar famílias. Cristo pode reconciliar amigos que por alguma razão acabaram entrando ali numa rusga, numa diferença. Outrora andavam juntos, outrora cultuavam juntos, outrora serviam a Deus juntos, outrora faziam planos e projetos juntos, mas alguma coisa aconteceu na caminhada que os amigos se afastaram. Assim diz o Senhor através da sua palavra: eu estou hoje quebrando toda essa diferença, estou reconciliando amigos também. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Jesus é poderoso para reconciliar amigos. Jesus é poderoso para reconciliar os membros da igreja uns com os outros. Sem querer, às vezes nós vamos criando entre nós barreiras, vamos criando inimizades, vamos criando diferenças, vamos criando distâncias, sem querer ou às vezes até querendo, de forma culposa ou às vezes até dolosa. Nós vamos promovendo cisões no meio da igreja, no meio do grupo, no meio das famílias e no meio dos irmãos. E aí tem hora que a cisma é tão grande que a gente diz assim: ninguém é capaz de construir uma ponte. Aí vem Jesus e diz: eu sou a suprema ponte que encurta as distâncias e acaba com a desunião no meio da minha igreja. Aleluia, Jesus é poderoso para unir, aleluia, os obreiros.
há muitas coisas que às vezes acontecem, ideias diferentes, opiniões diferentes, posicionamentos diferentes, que causam cismas, mas Jesus é poderoso para quebrar todo tipo de cisma e nos unir e nos colocar juntos no mesmo propósito, no mesmo ideal, numa mesma missão, numa mesma causa, dentro do mesmo reino, servindo ao mesmo Deus e andando juntos na edificação e construção da igreja. Macandaramahai. Eu nunca esqueço aquela anedota que eu ouvi quando eu era jovenzinho na igreja. Um pastor contou, diz que as batatas na feira não se concordavam, porque uma batata era de um tamanho, a outra batata era de outro tamanho. Uma batata era gordinha igual eu, outra batata era fininha. Uma era pesada, a outra era leve, elas não se concordavam. Aí a dona de casa foi lá e comprou uma dúzia de batatas. Trouxe a dúzia de batata para casa e tentou colocar essas batatas na panela, e as batatas não se concordavam, porque não se encaixavam uma na outra, sabe? Era difícil. E aí a dona foi com muita dificuldade, colocou as batatas, colocou água, colocou fogo. As batatas cozinharam, ficaram bem molinhas. E aí ela trouxe aquelas batatas para o escorredor, limpou aquelas batatas, tirando toda a casca, colocou aquilo lá na prensa, né, no moedor, e moeu. E quando saiu embaixo, as batatas estavam uniformes, não havia mais diferença e dissensão entre as batatas. Deus também às vezes nos submete a situações difíceis, nos passa pelo fogo, nos passa pelos desertos, nos passa pelas covas. O que é que Deus está fazendo? Deus está espremendo o seu povo para acabar com a cisão, com a diferença, com a divergência, com a dissensão. O Senhor Jesus está unindo o seu povo. O Senhor Jesus está unindo o seu povo. O ano de 2022 está aí, aleluias, e nós podemos fazer um pacto entre nós aqui, aleluias, para esse ano. Nós vamos nos reconciliar em todos os níveis e em todos os sentidos, aleluias, glória a Deus, e vamos seguir à frente, trabalhando para a honra e glória do Senhor. Uma igreja unida, aleluias, vence qualquer barreira. Nós temos aí um grande projeto, que é o projeto da construção do nosso templo, e para isso nós precisamos de uma igreja coesa, uma igreja unida, união e unidade. Nós temos aí esse ano um ano difícil, de muitos desafios, e muitas coisas vão nos chamar, ora para um lado, ora para o outro, mas assim diz o Senhor: eu sou aquele que quebra as diferenças e quero o meu povo unido e coeso. Aleluias, eu quero o meu povo unido para a glória e louvor do nome do nosso Deus. A segunda história que eu quero trazer para os irmãos está em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39, até o versículo de número 43. Na primeira história, nós vimos Jesus desfazendo a inimizade e promovendo a reconciliação no aspecto horizontal. E agora, nós vamos ver uma segunda história, exclusiva de Lucas, no que tange a sua completude. E essa história nos mostra Jesus quebrando todo tipo de distanciamento, todo tipo de diferença, e trazendo reconciliação no aspecto vertical. Olha o que diz Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este Jesus nenhum mal fez. E acrescentou:
Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Num primeiro momento, Jesus quebra a divisão e promove a reconciliação no aspecto horizontal. E num segundo momento, aqui em Lucas 23, Jesus promove a reconciliação no aspecto vertical. Aqui está a história de Dimas, o bom ladrão. Nem pode falar de Dimas, o bom ladrão. Aliás, de vez em quando a história trata de elogiar alguns ladrões, como Robin Hood, por exemplo. O Dimas é um bom ladrão. E no primeiro momento ele começa falando mal de Jesus junto com o outro ladrão. Mas de repente ele para e ele vai ouvindo o que Jesus vai falando na cruz. E o que as pessoas ali em torno da cruz vão falando sobre Jesus. Nós não temos nenhuma possibilidade de falarmos que o Dimas teve contato com Jesus antes. Há alguns que falam que Dimas teria se encontrado com Jesus na adolescência. Outros dizem que Dimas tinha se encontrado com Jesus quando Jesus estava no início do seu ministério. Seja como for, nós não temos como dizer isso pela Bíblia. Pelas Escrituras Sagradas, nós só podemos dizer que ele foi crucificado junto com Jesus. Só que quando ele está lá falando mal de Jesus, blasfemando contra Jesus, porque o texto diz que os dois falaram num primeiro momento, eles estão ali falando mal, mas de repente o Dimas começa a ver as palavras e ouvir as palavras de Jesus na cruz, os chamados 7 brados de Jesus na cruz. E o Dimas também ouve o que é que aquelas pessoas que estão ao redor de Jesus falam a respeito de Jesus. E a Bíblia fala que a crucificação aconteceu na sexta-feira por volta das 9 horas da manhã, mais ou menos. E que Jesus só foi retirado da cruz por volta das 15 horas. Isso significa dizer que Jesus ficou ali com o Dimas por 6 horas. E durante as 6 horas Jesus foi falando, e Jesus também foi ouvindo, e o Dimas foi prestando atenção naquilo. E conforme ele foi ouvindo a palavra de Jesus, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando no interior daquele homem. Aquele homem ladrão, aquele homem malfeitor. Alguns dizem que ele tinha matado uma pessoa numa rebelião. Outros dizem que ele era um indivíduo inimigo político de Roma. Seja como for, ele estava aliado com os maus. E ele, quando vai para a cruz, o coração está empedernecido por causa do pecado. A visão está cega por causa do príncipe deste mundo que cegou o entendimento dos homens. Mas ele vai ali ouvindo as palavras de Jesus. Ele vai ouvindo a mensagem. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no seu interior através das palavras de Jesus. E num determinado momento aquele homem se arrepende. E a obra do arrependimento é uma obra interna, produzida pela palavra e produzida pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo e a palavra começam a trabalhar no coração daquele homem, de forma que vai quebrando, eles vão quebrando toda a resistência e toda a dureza do coração daquele homem. A mente daquele homem, que era uma mente travada para Jesus e para as verdades do reino de Deus, a mente dele vai sendo trabalhada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, que vão lhe conscientizando da graça que está sendo derramada e manifestada naquele momento.
E aí aquele homem que não tinha contato com Deus, que não tinha contato com a palavra de Deus, e que começou aquele dia, mesmo na cruz, resistindo Deus, aquele homem, ele começou a se arrepender, e ele arrependeu-se no seu interior. E o arrependimento, apesar de ser metafísico, apesar de ser invisível, apesar de ser intrínseco à alma humana, o arrependimento, apesar de ser subjetivo e internalizado, tem algum momento que o arrependimento precisa manifestar-se, expor-se. E aí então aquele homem, ele não apenas se arrepende, mas ele confessa e ele chama Jesus de Senhor. Quando ele fala Jesus, ele está chamando o nome de Jesus, que é Deus é salvação. Ele está dizendo: só em ti eu encontro salvação e perdão para todos os meus pecados e para toda a minha culpa. Ele se arrepende, ele confessa, e depois de confessar, ele vai fazer algo que todos nós crentes temos que fazer. Ele vai defender Jesus. Ele já se coloca em defesa de Jesus. E ele que estava falando mal de Jesus, agora começa a dizer para o seu companheiro: por que é que você está falando assim com o meu mestre? Por que é que você está falando assim com o meu Senhor? Nós dois merecemos estar aqui, mas ele não, ele é o Santo de Deus. Quem experimentou a obra gloriosa do Espírito Santo, não apenas se arrepende, não apenas confessa, mas sai também em defesa de Jesus. Sai também em defesa de Jesus. Nakandorema, nakandaramahai, nakandaramahai. E aí, depois disso, ele vai passar por todo o processo da salvação e vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus vai dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui está todo o processo da salvação: arrependimento, confissão, defesa de Jesus e a esperança pelas mansões celestiais. Aqui está todo o processo da salvação. Aquele homem inaugura as mansões celestiais. Deus não inaugurou o paraíso com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés. Deus não inaugurou com Josué, com os juízes, com Davi, com Salomão, com os profetas, nem com João Batista, o dos nascidos de mulher, o maior. Deus inaugurou o paraíso com o Dimas, que se arrependeu, confessou, defendeu Jesus e desejou, e teve esperança no paraíso. Aqui Jesus está promovendo a reconciliação. A reconciliação não no aspecto horizontal, mas a reconciliação no aspecto vertical. Toda a diferença que havia entre o Dimas e Deus foi sanada naquele momento. Toda a distância que havia entre Dimas e Deus foi destruída naquele momento. E o Dimas foi reconciliado com Deus e pôde dizer a Deus: Abba Pai, Pai querido, Paizinho, Pai do meu coração. Jesus é poderoso para refazer as relações no aspecto horizontal, mas Ele também é muito mais poderoso para refazer as relações e trazer reconciliação no aspecto vertical. Você está distante de Deus de alguma forma? Faz tempo que você não sente a presença de Deus no seu interior?
Faz tempo que você não sente a visitação de Deus. Assim diz o Senhor para você: Jesus está aqui para unir você ao Pai novamente. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua alma, abra a sua boca, confesse, aleluias, a Jesus, adore o nome dEle, e Deus será reconciliado conosco através de Jesus Cristo, o seu Filho. Quantos foram reconciliados através de Cristo? Pode levantar as mãos? Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz e se há ânimo em você, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração. Nakandaramai, choramakandaramahai. Jesus promoveu reconciliação no aspecto vertical, horizontal e vertical. Mas ainda há uma terceira história, exclusiva de Lucas. Não exclusiva porque Mateus traz também essa história, mas Mateus traz a história em 2 versículos só, e Lucas dedica parte interessante do capítulo de número 24 para essa história. E que história é esta? É a história dos 2 discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emaús. Aqueles 2 estavam desgarrados também. Aqueles 2 estavam distantes também. Aqueles 2 estavam com o coração ferido, a mente ferida, a alma ferida. E eles estavam indo embora. E eles estavam voltando para a aldeia de Emaús, porque não queriam mais saber da igreja, não queriam mais saber da obra de Deus, não queriam mais estar na igreja. E aí a palavra de Deus diz que quando eles estão indo a caminho de Emaús, o Senhor Jesus se apresenta no meio deles. Mas eles estão tão tomados pela frustração e pela decepção, eles estão tão tomados pela tristeza e pela amargura de terem perdido Jesus, que eles não conseguem identificar que Jesus está ali para quebrar todo tipo de distância e fazê-los reconciliarem-se com a igreja. E aí então o texto fala que eles, quando perguntados, por que vocês falam, o que vocês falam pelo caminho? E aí eles vão e dizem assim: o senhor é o único transeunte aqui na região da Judeia que não está sabendo o que está acontecendo? E Jesus fala para ele: o que está acontecendo? E eles vão e dizem assim: mataram o rei da vida, o senhor da vida, o doador da vida, mataram Jesus de Nazaré. E eles começam então a contar todo o luto deles para Jesus. Mas aí o texto termina dizendo que depois que eles falaram, Jesus então começou a expor-lhes as escrituras sagradas. Jesus passou a expor a eles a escritura sagrada, a palavra de Deus. E aí acontece o que está no versículo 28 do capítulo 24 de Lucas, até o versículo 31, que diz assim: quando se aproximava da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E se você continuar lendo o texto, vai dizer aí que eles olharam um para o outro e disseram: era ele que estava aqui, era ele que estava todo o caminho conosco. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava falando conosco, enquanto ele falava, o nosso coração e a nossa mente queimavam, aleluia, eram aquecidos pelo poder da palavra poderosa que vem da boca de Jesus. E o texto diz que eles deixaram a casa, deixaram a aldeia e voltaram para a igreja.
e se reconciliaram com a igreja. Jesus é poderoso para nos reconciliar nas nossas relações horizontais. Jesus é poderoso para nos reconciliar com Deus na nossa relação vertical com Deus. Mas Jesus é poderoso também para nos reconciliar com a igreja. Aleluia, Jesus é poderoso para nos trazer de volta à igreja. Jesus é poderoso para buscar aquele que uma hora esteve conosco, mas que por frustração, por decepção, por desencanto, por desalento, deixou a igreja. Mas Jesus vai lá no caminho e traz esse de volta e nos reconcilia com a igreja. Tem muita gente que está distante da igreja. Há um movimento dos desigrejados que diz e que ensina para as pessoas que é possível ser crente fora da igreja, mas Jesus busca estes distantes e diz: eu quero você reunido com os 11, eu quero você reunido no cenáculo, eu quero você reunido em oração com a igreja, eu quero a igreja reunida. Tem gente que abandonou a igreja por decepção, outros por frustrações, outros porque deram ouvido a movimentos, outros por fraquezas. Cada um pode ter se afastado da igreja por um motivo, mas Jesus vai lá e busca e traz de volta e diz: eu quero você unido com a igreja. Eles entraram na sala, encontraram os 11 reunidos, testemunharam sobre a ressurreição de Jesus. Os 11 fortaleceram eles também, dizendo: nós também o vimos ressuscitado, porque ele já esteve aqui entre nós. E aí então eles saíram dali e foram como igreja para o cenáculo. Lá no cenáculo, como igreja, eles estiveram reunidos por 10 dias. E como igreja, aleluia, eles foram visitados pelo poder maravilhoso do Espírito Santo. E todos foram batizados com o Espírito Santo e falavam em outras línguas que o Espírito Santo concedia à igreja. Deus quer nos reconciliar entre nós. Deus quer reconciliar-nos também com Ele mesmo, mas Deus quer nos reconciliar com a igreja. É importante nós servirmos ao Senhor aqui na igreja. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu lá dos Estados Unidos, e ele estava me dizendo que o pastor dele resolveu tirar as lives, tirar os cultos das lives. Eu achei uma medida assim extremada, mas eu entendi o pastor. E eu disse: por que o seu pastor resolveu tirar o culto da live? E ele disse assim: porque os irmãos não estão mais vindo para a igreja. Aleluia. O nosso pastor fala, e é verdade, tem gente que desde março de 2020 não volta para a igreja. Já voltou o show, já voltou lá os estádios funcionando, não é isso? Nós já vamos ter a Copa do Mundo do Catar aqui agora em 2022, teve Olimpíada lá no Japão. O mundo já está tentando voltar, mas o indivíduo está ainda afastado da igreja. Jesus vai buscar você na sua aldeia de Emaús e vai te convencer para que você volte para a igreja. Aleluias, 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 aleluias. Você não pode servir a Deus em sua casa sozinho, porque nós precisamos disso daqui. Nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos dessa interação, nós precisamos do abraço, nós precisamos da oração um pelo outro, nós precisamos da comunhão dos santos, nós precisamos estar no meio da igreja. Nós temos que respeitar, aleluias, todos aqueles que por uma questão de saúde, etc., se afastam da igreja, ok, mas há um tempo, e esse é o tempo de Deus para nós, de retornarmos para a igreja. Jesus não poderia ter derramado o seu Espírito sobre eles lá em Emaús?
Poderia, mas Jesus quis dar uma lição. Qual é a lição? A gente precisa estar unido com a igreja. Tem gente que vem com desculpa e diz assim: mas o ministério tem muitos problemas. É verdade, tem mesmo, como todo tipo de organização humana, mas Jesus nos quer unido com a igreja. Lamacandaramai, choramahai. Venha para a igreja, não caia nesse engodo de Satanás, de que é possível servir a Deus em casa, é possível servir a Deus em movimentos. Não, senhores, a palavra de Deus diz: não deixem as vossas congregações, como é costume de alguns. O Senhor quer nos reconciliar com a igreja. Talvez você esteja me ouvindo aqui esta noite, e você esteja longe de algum irmão. Esta noite é noite de reconciliação para você. Talvez você esteja longe de Jesus, longe de Deus. Essa noite é noite de reconciliação para você. E talvez você esteja longe da igreja. Eu quero dizer para você: Jesus vai alcançar você. A graça de Jesus vai te alcançar, e você vai voltar para estar unido à igreja novamente, em nome de Jesus. Amém.